Então, nós vamos fazer a correção dessa atividade aqui. Foi solicitada aqui para vocês a criação de um banco de dados a partir desse modelo aqui, desse DER que foi apresentado. Então, aqui a gente tem algumas tabelas, a gente tem alguns relacionamentos, e a gente vai estar fazendo a criação desse banco de dados aqui para poder fazer a criação dele aqui como tarefa. Vocês podem ver aqui que eu tenho aqui uma tabela de aluno, uma tabela de professor, uma tabela de usuário, permissão, página e acesso. Só dando uma ideia aqui no escopo disso aqui, seria como se fosse um sistema para limitação de acesso à página. Então, você tem aqui os alunos e os professores, cada um deles vai ter um usuário que pode ser gerado aqui no meio, e aí você tem diversas páginas dentro do seu sistema, e você tem dois registros aqui, uma é a tabela de permissão, que vai habilitar ou desabilitar que aquele usuário consiga acessar aquela página, e uma tabela de acesso, que é para registrar toda vez que aquele usuário entrar naquela página lá, para ter um registro, um log desse sistema aqui. Então, a visão geral aí bem rápida desse sistema, para a gente poder fazer a criação das tabelas aqui. Uma coisa, para fazer as criações das tabelas, vocês podem observar que essas tabelas intermediárias aqui todas têm relacionamento. Então a gente evita de iniciar por essas tabelas que recebem relacionamento, porque quando a gente cria uma chave estrangeira, inicialmente a gente precisa de ter já a chave primária construída na outra tabela. Então qualquer um desses modelos aqui que tenha foreign key, que tenha uma chave estrangeira, não vai poder ser criado inicialmente. A gente precisa criar a tabela antes, a principal antes, para depois fazer a criação. Então, a gente pode iniciar por uma dessas duas, ou pela tabela de usuário ou pela tabela de página, porque são as duas que não têm chave estrangeira. Vocês podem ver que aqui na frente dos modelos eles ficam marcados. PK, que é primary key, chave primária, FK, que é foreign key, chave estrangeira, e PFK é primary foreign key, que é uma chave, ela faz parte tanto da chave primária como também faz parte da chave estrangeira. Então, vamos fazer a criação aqui desse modelo para poder estar executando. Deixa eu abrir aqui o Edge aqui, deixa eu só abrir o meu Vertrigo. Vertrigo não, vou abrir meu champ. Para iniciar o nosso MySQL. Com o Edge aberto aqui, agora nós vamos começar a fazer a montagem do nosso script. Eu vou ir montando ele e movimentando ele aqui parcialmente para poder a gente utilizar aí e registrando e limpando para ficar melhor a visualização para vocês. Primeira coisa, eu vou fazer a criação do meu banco de dados, né? Então, create database, vou chamar ele de atividade 2. Essa é a primeira coisa que eu tenho de fazer. E depois eu já vou vir aqui e já vou marcar falando que eu vou utilizar ele. Então, use atividade 2. Ele já foi criado e já estamos utilizando ele. Agora nós vamos começar a fazer a criação das tabelas. Então eu vou vir aqui, a primeira tabela que eu vou criar vai ser essa tabela de página. Ela vai ter três campos. Um ID dessa tela, o título dessa página e a URL. O título e a página são varchars. Vocês podem ver que na frente aqui tem um NN, indica que é not null, ou seja, quer dizer que esse campo aqui não pode ser nulo. Então eu vou vir aqui, ó, create table, chamar ela de página. Eu não vou colocar letra maiúscula, apesar de no diagrama estar. Acredito que a definição fica melhor sem as letras maiúsculas, então eu vou utilizar sem as letras maiúsculas iniciais. ID página, inteiro, not null. Como ele vai ser a chave primária, ele vai ser autoincremento, né? Título, varchar de 50, not null. E URL, varchar de 50, not null. Aí eu vou fazer a definição aqui que a minha ID página vai ser minha chave primária. Posso vir aqui, igual vocês já viram, colocar o primary key. Eu posso criar uma constraint aqui também. Então, vou criar a constraint pk página, primary key, passando entre parênteses o id página. Quer dizer que a minha página aqui, o id página vai ser a minha chave primária.
Então, dessa forma, eu crio a minha tabela de página. Tem o ID página, título, URL e a minha chave primária aqui, pk_página. Rodei. O que deu erro? Ah, é que aqui eu pus ponto e vírgula tem que ser aqui embaixo, desculpa. Ok, criou. Deixa eu só ir atualizando aqui, só para visualizando como é que tá. Olha lá, a página já foi criada, ID página, título e URL. Vamos para a próxima agora, que é a segunda tabela que a gente pode criar. Cadê? A gente não pode criar ainda acesso porque eu não tenho a tabela de usuário, não posso criar permissão porque eu não tenho a tabela de usuário. A tabela de usuário eu posso criar. A tabela de usuário vai ser só o código e a senha. Então eu vou vir aqui, ó, create table usuário. Nós vamos ter aqui, ó, código usuário inteiro, not null, auto incremento e senha é um varchar de 20, not null e constraint pk usuário primary key da coluna código usuário. Então, bem simples, código do usuário, a senha e a chave primária. Ok? Fazer assim, se vocês forem tendo dúvidas aí sobre o que eu estou fazendo aqui, vocês vão me parando, tá? Diga. Ali em código aluno ali, por exemplo, primary key, eu posso definir isso ali já na variável? Sim. Sim, se você definir ela aqui, você não precisa fazer constraint, tá? Então, tanto faz ele estar aqui na frente da coluna, como aqui embaixo. Qual que é a diferença para quando você faz constraint? Quando você coloca aqui na frente da coluna, você só pode definir uma coluna como chave primária. Quando você coloca na constraint, você pode vir aqui e definir mais de uma. Só isso que muda. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida ou podemos continuar? Ok. Então, aqui agora vamos criar essa de acesso. Observa, a gente tem o código usuário, que ele vem aqui, ó, ele é um relacionamento 1 para N da tabela de usuário, ou seja, um usuário pode ter vários acessos, mas um acesso pertence a um único usuário. Da mesma forma, ele tem o ID da tela. Então, uma página pode ter vários acessos, mas um acesso é sempre a uma única tela. Essas duas colunas, tanto o código usuário quanto o ID da tela, elas são as chaves estrangeiras, ou seja, esse código usuário está vindo daqui e esse ID tela está vindo daqui. Mas ao mesmo tempo, elas também são a chave primária dessa tabela, porque o acesso aqui ele não pode, ele vai sempre ir atualizando. Então a data do acesso aqui vai ser o último acesso que a gente teve. Então a gente não vai ter nunca aparecendo nessa tabela aqui mais de uma vez uma combinação do mesmo código usuário com a mesma tela. Então essas colunas aqui, elas são... Agora que eu vi que esse código usuário era um char, hein? Eu vou trocar aqui, porque o código usuário é um char. Agora que eu vi, desculpa. Eu vou vir aqui, eu vou até dar um drop aqui na table usuário. E aí eu vou vir aqui, o código usuário é char de 6. Como ele é char, ele não pode ter autoincremento. Ok? Só para ficar igualzinho o modelo lá, eu não tinha observado esse detalhe. Então agora ele está aqui, um char de 6. Vou atualizar lá no coisa. Desculpem esse vacilo aqui. Então observa, voltando lá. A código usuário e a ID tela, tanto aqui da acesso quanto da permissão, elas são tanto chaves estrangeiras quanto chaves primárias. E aqui, como a gente tem duas chaves primárias, então são duas colunas que fazem parte da chave primária, a gente não vai conseguir fazer a definição na frente da coluna. Então aqui vai ser obrigatória a utilização da constraint. Então eu vou criar a primeira, que é de permissão, que ela é mais simples, ela só vai ter as duas colunas, quer dizer que quando existe um registro aqui nessa tabela de permissão, quer dizer que aquele usuário tem permissão àquela página. Se não existir, quer dizer que ele não tem. E depois do acesso, a gente cria baseado nela também. Então vou vir aqui, ó, create table permissão. Aí agora nós vamos ter aqui, a permissão vai ter código usuário, que é um char de 6, not null, e o ID da tela, que é um inteiro, not null. Ambos fazem parte da minha constraint de PK,
PK permissão, que é a minha primary key. Então, eu vou passar tanto o código usuário quanto o ID da tela. Nesse caso aqui, a única forma de fazer essa definição, como as duas colunas fazem parte da chave primária, é criando a constraint. E além disso, nós vamos criar mais duas constraints da chave estrangeira. Então, a constraint FK permissão usuário, que é uma for key, na coluna código usuário, que referencia a tabela usuário, a coluna também chama código usuário. E por último, mais uma constraint, que é a FK permissão tela, é página, que é uma foreign key, sobre a coluna ID tela, que referencia a tabela página, coluna, ID tela. Então, a gente tem duas chaves estrangeiras e uma chave primária aqui nessa tabela. Então, essas colunas elas vão fazer parte tanto da chave primária quanto da chave estrangeira. Ambas elas vão fazer duas constraints. Por isso que aqui no diagrama elas estão marcadas como PFK. Elas são primary keys, mas ao mesmo tempo elas também são foreign keys. Rodando aqui. Peraí, deu um erro. Deixa eu ver o que aconteceu. O que ele chorou. Foreign key constraint. Peraí. Deixa eu confirmar aqui o nome. Vamos lá. Aqui eu coloquei ID tela. Deixa eu ver na página. Realmente, ID página. Eu vou até trocar aqui para padronizar, apesar de estar diferente lá do coisa. Eu vou colocar ID página, que fica mais fácil da gente identificar. Então eu vou trocar onde está ID tela, eu vou colocar ID página aí. Obrigado pela ajuda aí, que eu tava dormindo aqui no ponto. Ok, já foi criada. Se eu vier aqui atualizar, vocês podem ver que a minha permissão, olha lá. As duas tabelas, elas são tanto primárias quanto estrangeiras. Tem duas chaves estrangeiras e tem a chave primária aqui também, com ambas. Peraí, engraçado, parece que ela... aqui, FK permissão página e FK permissão usuário. Então, ambas são tanto chave primária quanto chaves estrangeiras. Ok? Permissão está criada. E aí, a partir da permissão aqui, para a gente poder criar acesso, é bem simples, porque o acesso, a única coisa que tem a mais é a data de acesso. Então, a gente pode até mesmo aproveitar. Então, eu vou trocar aqui onde está permissão para acesso. Vou trocar onde está aqui PK permissão para PK acesso, FK permissão para FK acesso. E vou vir aqui e vou adicionar a data acesso, que é um datetime not null. É uma coluna, uma tabela bem parecida às duas, então não tem muito segredo, a gente pode aproveitar o mesmo script aqui. Ok, criada também. Vamos dar uma olhada nela aqui, só para a gente ver se está tudo ok. Está lá o acesso criado. Além das outras, tem a data de acesso aí também. Agora ficaram as duas últimas aqui. Vamos ver, a de professor e a de aluno. Observe que aqui, se vocês verificarem, o diagrama está um pouquinho diferente, que esse aqui está pontilhado. Isso indica que não quer dizer que não existe uma obrigatoriedade, ou seja, esse relacionamento aqui, ele torna a nossa chave estrangeira, ela pode aceitar valores nulos. Quer dizer que pode existir um professor sem ter um usuário vinculado para ele. E também pode existir um aluno sem ter um usuário vinculado para ele. Então, por isso que dessa forma aqui a gente vai criar, quando a gente for criar aqui o código usuário, tanto na professor quanto na aluno, a gente só tem de se atentar que eles podem ser nulos. A gente não vai colocar essa permissão de not nulo aqui. Isso aqui é leitura padrão do diagrama, então, mas de toda forma vocês conseguem visualizar aqui pelo detalhamento que não tenha not nulo aqui. Vou vir aqui, vou criar a tabela aluno, criar a table. Deixa eu ver se eu copiei a última aqui, copiei. Aluno, ID aluno, integer, not null, auto increment, código usuário, é um char de 6, aqui ele aceita nulo, nome,
baixar de 100, not null. E aí as nossas duas constraints. PK aluno, primary key. No ID aluno. E a constraint FK aluno, usuário, que é uma foreign key. Da coluna código usuário, referenciando a tabela usuário, coluna do mesmo nome. Beleza. Criado. Executando. Ok. Por último, professor. Aí aqui vai trocar para ID professor. Se não me engano, o professor só tem um CPF aqui a mais. E aí eu vou trocar aqui onde está PK aluno, vai ser PK professor. E o restante fica igualzinho. FK aluno, FK professor, ID aluno, ID professor. Também aproveitando aí as duas tabelas. Rodando aqui, ok. Finalizamos a criação aí do nosso script. Observem sempre aquilo que eu comentei com vocês. A gente não consegue criar a tabela com chave estrangeira sem ter criado a tabela que vai referenciar antes. Então a gente tem de observar isso detalhadamente de criação desse diagrama. Um outro ponto. As ferramentas que criam esses diagramas visuais aqui, não sei se vocês já chegaram a trabalhar com alguma, elas geralmente têm por característica conseguir também gerar o script. Esse script que a gente acabou de fazer a montagem aqui, que eu passei para o exercício para vocês, é importante que vocês treinem. Mas na maioria das vezes vocês vão conseguir construir o diagrama de forma visual e a partir da ferramenta, a ferramenta case que você já monta esse diagrama, ela já vai gerar o script para vocês. Vocês já trabalharam com alguma ferramenta que gera esse script aqui, assim, ou na disciplina anterior, ou ainda não? Não? Então eu vou fazer o seguinte, na próxima aula eu vou passar uma ferramenta com vocês, aí a gente vai fazer a utilização para a gente poder gerar essa ideia e etc. Vocês podem procurar ela aqui, depois eu vou até passar o link lá para vocês, a gente pode utilizar o MySQL Workbench. Workbench. Eu não tenho ele instalado aqui na minha máquina não, mas a gente pode trabalhar com ele aí. Que ele, se vocês observarem, ele vai gerar aqui cadê os screenshots aqui? Ele vai gerar as tabelas aqui pra gente. E aí depois disso aqui, a gente cria o diagrama de entidade de relacionamento. E aí depois disso aqui a gente consegue criar a partir disso as tabelas. E ele faz inclusive o processo reverso. Ele pega também um banco de dados já pronto e gera o diagrama para vocês. Então vocês conseguem ter ele de duas vias aí. Então vamos fazer o seguinte, já vou deixar aqui como tarefinha para vocês. Vocês vão instalar o Workbench, eu vou deixar de toda forma, eu vou colocar o link aqui no coisa, mas eu vou deixar lá no Classroom também. Vocês vão instalar o Workbench e aí na próxima aula a gente vai trabalhar com ele. Vou mostrar para vocês como que faz essa criação do diagrama, como que faz para pegar um banco de dados, esse banco de dados que já está pronto aqui, e verificar ele visualmente no diagrama, como que a gente faz para transformar do diagrama para um script do banco de dados. Beleza? Ficou alguma dúvida quanto à aula de hoje, pessoal? Porque, assim, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou finalizar por aqui hoje, porque o objetivo era só fazer a correção da atividade mesmo. Sim, você pode fazer essa criação. Como que seria isso aqui? Quer ver? Deixa eu te mostrar. Eu vou... tanto faz, no caso. Você pode... Se você quiser, você pode vir e montar todas as tabelas primeiro. Eu vou até deixar o professor aqui. Eu vou deixar aqui comentado aqui e só para poder explicar isso aqui para você. Imagine... não é necessário. Imagina aqui, ó. Você pode vir aqui e fazer a criação. Eu vou até dropar a table, professor, aqui. Vou dropar ela. Aí você pode vir aqui e criar ela. Você não precisa criar nenhuma das constraints.
E aí depois você vem aqui dar o water table. Professor, ADD, constraint. Aqui nesse caso ele vai reclamar porque autoincremento ele não aceita se não for chave primária. Então pelo menos a constraint de chave primária eu vou ter que deixar ela aqui. Eu vou deixar de chave estrangeira. Seria alter table. Professor, ADD, constraint. Aí aquela mesma coisa, FK, professor, usuário, for key, sobre a coluna código usuário, referências, aí é usuário, coluna do mesmo nome. Aí você consegue fazer da mesma forma que isso daqui. Aí, igual você comentou, a vantagem disso daqui é que você consegue fazer sem necessariamente seguir a ordem nas chaves primárias. Geralmente, quando as ferramentas geram os scripts para a gente, elas geram assim, porque elas preferem criar todas as tabelas primeiro, para só então depois ela criar as constraints. Mas aí, tanto faz, não tem problema. Vou deixar isso aqui que é interessante, vou deixar esse código aqui embaixo também para o pessoal ver lá. E isso aqui também é interessante quando você tem uma tabela que já está em produção, por exemplo, e aí você precisa fazer uma nova adição. Você não vai apagar aquela tabela que já existe para poder criar uma nova. Aí você pode fazer dessa forma, você altera a tabela, mas aí você tem que fazer primeiro um alter adicionando a coluna e depois um segundo alter adicionando a constraint. Ok? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Beleza. Tranquilo, então. Então eu vou finalizar, vou deixar esse link lá para vocês baixarem. E aí na próxima aula a gente já vai trabalhar com o Workbench aí. Já deixem ele instalado aí na máquina de vocês. Então, boa noite para vocês e até semana que vem.